Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vou falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Começando, houveram alguns acontecimentos interessantes, mas para iniciar, vou falar a respeito da imprensa, porque eu não confio na imprensa esportiva, principalmente na nossa imprensa gaúcha, porque eles são reis em tentar criar crise, desestabilizar o clube, tentar criar atritos. Já começaram com essa história do Paulo Guerreiro. Eu quero esperar um pouco mais para emitir algum juízo de valor, até porque o presidente do Inter não disse nada por momento. Espero que ele tenha sido verdadeiro, porque a torcida merece isso. Bom, essa coisa aqui, ela mostra bem como é a nossa imprensa, porque esse é o Diogo Olivier, colunista que participa do Sala de Redação. Ele falou: não dá pra torcida do Inter ficar iludida com essa goleada, até porque o time desportivo não é nenhum Real Madrid. Aí num mesmo parâmetro ele fala do Grêmio. Foi uma grande atuação a vitória do Grêmio, com um bom time do Ipiranga, estreia em cima da média de Thiago Nunes no tricolor. É incrível o parâmetro em que ele coloca os dois times, sendo que o trabalho do Miguel Ángel Ramírez já tá encaixando. Obviamente se deve fazer o escrutínio de como foi a campanha até o momento, mas o Internacional, ele em muitos jogos do Gauchão usou reservas, o que mostra que os reservas do Internacional estão compreendendo o modelo do time. E outra coisa importante a se salientar é que o Grêmio foi engolido pelo Ipiranga, sendo que o Grêmio estava ganhando de 3-0 e mostrou sua instabilidade dentro da partida, com quase tomando os gols da virada do time do Ipiranga. Então a gente tem que sempre fazer um juízo de valores do que a imprensa diz, porque a imprensa, ela adora gerar crise, ela adora gerar desestabilidade no elenco, e ela adora colocar a torcida contra os jogadores, contra os dirigentes e contra tudo, porque eles se fazem na notícia ruim. Eles nunca vão se fazer na notícia boa. E aqui foi algo que eu encontrei, que foi o presidente Barcelos, que ele falou que o Vinícius Prates está mentindo. Em nenhum momento ele procurou a direção do Inter para falar da rescisão do Brax, executivo do Inter, nem do Patrício Helma. O Inter não recebeu absolutamente nada sobre o pedido de rescisão do Guerreiro. Presidente Barcelos: eu quero poder acreditar no meu presidente, espero que ele esteja falando a verdade. E isso já cai por terra a narrativa que estão colocando de que então o Guerreiro pediu a rescisão, que o empresário dele pediu a rescisão. Tem muita coisa aí que vai tá gerando alguém tá mentindo nesse telefone sem fio. E eu espero mesmo que não tenha chegado nada desse teor pro presidente, e que o presidente possa manter o Paulo Guerreiro, porque o Paulo Guerreiro é um jogador muito útil, é um muito bom centroavante, é um jogador de qualidade que ajuda e agrega muito no time. A gente precisa de um elenco forte e capaz de poder, em todas as competições, performar, desempenhar, poder entregar o que o treinador quer. Porque hoje a gente tem grupo, muito porque a gente tem jogadores da hierarquia e do tamanho do Guerreiro, que, assim como muitos jogadores do Inter, por vezes não jogaram bem, por outras vezes tiveram algumas instabilidades dentro do campo, mas o Paulo Guerreiro sempre entregou um futebol de boa qualidade. Até porque muitos criticam ele por causa da final da Copa do Brasil, mas a gente tem que entender as nuances, o que rondava naquela época. Por mais que naquela época, quando a gente foi para a final da Copa do Brasil, a gente já tivesse um elenco de boa qualidade, ainda faltavam jogadores e o grupo não era tão bom quanto o grupo ficou quando assumiu o Eduardo Cudê, porque com o grupo do Eduardo Cudê é muito bom e muito capaz de fazer muita coisa, tanto que o Abelão, com esse mesmo grupo e tendo muitos problemas muito piores que o
Eduardo Coudet, e o Abelão colocando 4 jovens para jogar, ele ficou vice-campeão do Brasileirão, sendo que merecia ter ganho, porque houveram muitos equívocos graves, erros graves que foram decisivos para que a gente não ficasse com um título. Então, e também o Paulo Guerreiro se lesionou ano passado. Teve essa dificuldade grave que acabou, desgraçadamente, custando muito ao nosso elenco, porque o Paulo Guerreiro é um jogador de muita qualidade que agrega demais. Claro, ele não foi muito bem nos Grenais, mas daí tu tem que colocar isso no que tange a muitos outros jogadores que também, por vezes, não renderam tudo aquilo que poderiam render. Se a gente fizesse esse escrutínio, a gente teria que botar então todos os jogadores do Inter fora do time porque não renderam em Grenais. Isso aí é muito de momento. Infelizmente, em determinados momentos, em distintas circunstâncias, a gente não conseguiu vencer com o Paulo Guerreiro em campo, mas a culpa não é apenas dele, é tudo de um time como um todo. Mas vamos tentar abstrair isso e não tentar condenar o Guerreiro, porque o Guerreiro ele não é um Lewandowski ou coisa do gênero, mas ele é um jogador de qualidade, de bom nível, que junto com o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo são muito capazes de acrescentar muito ao nosso elenco, porque a gente precisa, antes de tudo, de elenco, e a gente tem um elenco também com o Paulo Guerreiro, que é um jogador de qualidade que vai agregar muito ao Inter. Então é mais ou menos isso. Não vamos tentar destruir ninguém nem nada, porque a gente tem um grande time e os jogadores são muito capazes. Falando agora um pouco a respeito do nosso Yuri Alberto, eu gostei do que o Nilmar falou do nosso menino. Ele gosta muito do Yuri Alberto e ele vê muito potencial no Yuri, porque o Yuri é como ele falou, finaliza muito bem, tem força, um jogador de muita qualidade. Yuri tem muita qualidade. E coisa boa, esse tipo de jogador que a gente tem que agregar ao clube, ao elenco. Se hoje a gente tem que colocar uma coisa também clara, a gente não tem certeza do que o Barcelos vai fazer. Não sei se ele vai manter o Yuri até o final do ano, porque o Yuri é um jogador muito valioso, é um cheque em branco, e a gente precisa ter um elenco de 3 excepcionais centroavantes. Com um elenco forte e capaz, a gente consegue disputar qualquer coisa. A gente está numa categoria de top 5 de elenco no Brasil e no mínimo um top 10 na América do Sul, dizendo que, vamos dizer assim, o Inter só está atrás, eu vou dizer, talvez de 5 no Brasil. O Inter está dentro do top 10 da América do Sul e dentro do top 5 do Brasil, não devendo nada a ninguém. Talvez a gente tenha que contratar um zagueiro e um lateral esquerdo e olhe lá. Outra coisa importante é o Tyson. Tyson voltou. O Tyson é um jogador determinante, um jogador referente. Esses jogadores eu gosto demais, porque eles agregam muito no time e fazem muito a diferença. O Tyson, ele veio para dar aquele brilho final, daquele jogador de muita qualidade. E o tanto que eu estava falando da imprensa, como eu falei no início, que eu vi um debate na Rádio Guaíba totalmente insólito, até porque eu acompanho todas as mídias, porque eu gosto de ter a ideia do que eles falam para poder desmistificar toda a mentira e a cretinagem que essa imprensa podre do Rio Grande do Sul esportiva fala. Porque eles tentaram fazer uma comparação com o Tyson e o Douglas Costa, sendo que o Tyson, ele é um jogador que teve muita saúde
na Europa, performou muito bem no Shakhtar, disputou muitas competições importantes na Europa, a Champions, a Europa League, fez gols, teve propostas para sair do time do Shakhtar, só que o dono do Shakhtar não quis. E aí eles tentam colocar que só porque o Tyson não saiu do Shakhtar, ele é menor que o Douglas Costa, que ele pode ter ido para grandes clubes, mas ele não jogou, ele não foi referente nesses clubes. O Tyson, ele iria sair para ser referente e ajudar os outros clubes. É só a gente ver o nosso Fred, que está no Manchester United e está performando. Provavelmente, se o Tyson tivesse saído do Shakhtar, com toda certeza ele estaria brilhando, porque futebol ele tem de sobra para performar. Bom, e algo muito importante é que está voltando o nosso grande Sarave. É bom que ele está voltando a treinar, tá se ambientando a esse novo modo de jogar nosso posicional, que requer alguns treinamentos a mais para que ele possa ser inserido na equipe. Muito feliz porque a gente está vendo que o nosso time, o nosso elenco, os nossos jogadores, a direção, a torcida, está todo mundo convergindo em um apoio mútuo, em defender o nosso clube. E a gente tem que fazer isso, defender os nossos jogadores, o nosso time, fazer as críticas construtivas sempre na medida, sempre não destruindo nenhum jogador a alguém, e sim apontando aquilo que deve ser apontado que está errado. Mas de um cômbito geral, as coisas estão sendo muito bem feitas. Vamos esperar para ver o que vai acontecer no caso do Guerreiro, mas vamos esperar um pouco para poder tirar conclusões, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar nessa imprensa que há anos destrói o Inter, cria crise no Inter e tenta desestabilizar o nosso ambiente. Vamos esperar um pouco e vamos esperar que as coisas deem certo, porque se o bom Deus quiser, o trabalho do Mar vai dar muito certo. Valeu, torcida!